Então vamos, meus queridos, conversar sobre os princípios herméticos. Pois bem, mas antes, como a gente tinha conversado lá no comecinho, antes da gente falar dos princípios herméticos em si, nós precisamos fazer uma introduçãozinha até chegar a eles, né? Para que a gente possa compreender. Primeiro, quando fala princípios herméticos, de onde vem esse termo hermético, né? Vem de Hermes Trismegisto. E quem foi Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto foi um grande sábio, filósofo, ele foi várias coisas, certo? Que viveu no Antigo Egito. É atribuído, né? Como é que se diz? A sua data, atribuído não, dá-se a sua data de existência aqui na Terra, né, nessa época aí no Antigo Egito, não é muito, como é que se diz? Não é muito, não há um consenso, tá? Entre os estudiosos sobre a data certa, mas estima-se que entre 2.500 e 3.500 anos antes de Cristo foi quando Hermes Trismegisto esteve por aqui, lá no Antigo Egito. Após isso, foi dado a ele para os próprios egípcios, né? Num sincretismo, foi dado a ele a denominação do deus Tó. Isso porque o deus Tó, o deus egípcio, né? Era o deus da intelectualidade, o deus da sabedoria, o deus da escrita, da literatura, o deus do desenvolvimento em si. E aí das revelações das coisas universais. E então atribuiu-se este nome de Deus Tó a Hermes Trimegisto. Aí, como as civilizações elas se equiparam, né, dentro dos seus mitos, para os gregos, ele foi o deus Hermes, ou Mercúrio, e para os romanos, não, perdão, me confundi. Para os gregos, o deus Hermes, e para os romanos, o deus Mercúrio. Ambos, né? Como nós falamos, sendo deuses da escrita, da magia, da revelação dos mistérios do universo, tá certo? E então, repetindo, não há um consenso de quando Hermes Trismegisto esteve por aqui, lá no Antigo Egito, mas o que se estima com mais veemência é que foi cerca de 2.500 anos a 3.500 anos antes de Cristo. E por que esse termo trismegisto, certo? Significa que esse mestre dominava os 3 graus do conhecimento. Trismegisto significa 3 vezes iniciado, 3 vezes grande. Ele passou por 3 graus de conhecimento. Dentro da simbologia maçônica, que a maçonaria, né, ela se remota também ao Antigo Egito, tá certo? Dentro de princípios outros que talvez não sejam tão abordados hoje em dia, eu não sei, tá? E a gente não vai se ater a isso. Dentro da simbologia maçônica, esses 3 níveis eram o de aprendiz, o de companheiro e o de mestre. E entre os gnósticos, esses 3 níveis era o nível das era as 3 montanhas que são superadas, que é a iniciação, a ressurreição e a ascensão. Então, ele passou por esses 3 níveis, de acordo com essas 2 escolas, tá certo? Todo estudo sobre a filosofia hermética, então, é chamado de hermetismo. É atribuído também, gente, a Hermes
a criação da alquimia, dentre várias outras coisas, tá? Dentre vários outros estudos. E a gente não vai se ater à alquimia em si, porque seria um encontro só para a gente falar sobre o processo alquímico, que é o processo de transformação, tá? Mas desde essa criação através de Hermes Trismegisto, né, a alquimia baseia-se na teoria de que tudo no mundo obedece às mesmas leis e todos os objetos da natureza contêm a energia vital, ou seja, que tudo que existe contém vida. E por ter essa energia vital, tudo pode ser transformado, tá? Aí atribuiu-se o entendimento que muitos alquímicos têm da transformação do chumbo em ouro, né? Ou de outros metais, tá certo? Mas o princípio da alquimia, por Hermes Trismegisto, se fala de uma transformação energética da nossa realidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Em algum outro momento, a gente pode voltar e falar assim, olha gente, hoje vamos conversar sobre o processo de alquimia do nosso ser, tá bom? Que ele dizia assim, só para a gente fechar esse pensamento, que a realização da grande obra, o que é a realização da grande obra? É quando você você cria algo, você cria uma realidade venturosa dentro de um equilíbrio cósmico, dentro dessas leis universais, certo? Então, sem porquê. Ele vai falar e a gente vai ver no princípio da polaridade, né? Mais lá na frente, tá? Que tudo tem o seu par de opostos. Então, quando a gente encontra o caminho do meio, que a gente encontra o equilíbrio e a gente realiza, então, essa grande obra, porque é uma criação consciente, regenerada, certo? E aí ele dizia que todos deveriam procurar a regeneração de sua alma. Não é interessante, né, que a gente está falando agora de regeneração, que é a transformação de sua alma, né? E aí, a partir daí, então, esse ser estará consciente e estará trabalhando dentro das leis universais de uma forma conscienciosa, porque não basta ser consciente, estar consciente, tem que ser consciencioso, ou seja, que o que a gente sente e o que a gente pensa reflete no que a gente faz. Tem que haver essa harmonia, tá certo? Pois bem, além da alquimia, dizem, né, que houve centenas de escritos também atribuídos a ele, como nós falamos, ele trouxe muitos conhecimentos, né? E sobre uma diversidade de temas, como a gente, impressionante, viu? Como a teologia, deixa eu ver mais, a teologia, a engenharia, a cosmogonia, a arquitetura sagrada, a filosofia, ele era um filósofo, a magia, a medicina e várias outras coisas. Ou seja, ele trouxe um conhecimento universal realmente. E a partir desses conhecimentos, toda uma realidade pode ser transformada. Pois bem, acontece, meus queridos, que todo esse legado se perdeu. Vocês acreditam nisso? Igual a nossa gravação, né, que não foi gravado aqui, todo esse legado se perdeu ao longo dos séculos. E muitos deles devido às invasões que ocorriam no Egito, né, que queimavam tudo, destruíam tudo. Então, muitas invasões aconteceram no Egito devido a essas invasões, né? A maior parte do seu legado foi perdido. E o que sobrou? Sobrou a tábua de esmeralda e o corpus hermético. A tábua de esmeralda, nós precisamos entender aí como
uma figura simbólica, né? Ninguém pode dizer que encontrou uma tábua de esmeralda e ali estava grafado, né, as leis herméticas, que é onde a gente vai chegar, certo? Que ali estavam grafadas, mas se diz que da existência dessa tábua, tá? Da tábua de esmeralda. A partir daí foi que se foi estudando, então, tudo que estava ali escrito. E o corpus hermético é um compêndio de textos herméticos, tá bom? Mas hoje, como nós vamos começar a falar das leis herméticas ou princípios herméticos, e então a gente se atém à tábua de esmeralda ou tábua esmeraldina, tá? Também chamada de tábua esmeraldina, que é onde se encontram essas leis, esses princípios. Aí, o que aconteceu então ao meio desses achados e desses perdidos, né? Em 1908, olha, já agora aqui, né, pertinho da gente, né? Em 1908, surgiu um livro chamado O Caibalion, também chamam de Caibalion, que foi escrito por 3 iniciados, que ninguém conhece, ninguém sabe a autoria, tá? Esses 3 nunca foram identificados. De repente, foi a intenção deles mesmo de não serem identificados, né? E nunca houve nenhuma confirmação, certo, de suposições, né, que iam surgindo. Acho que foi fulano, acho que foi Beltrano, não sei o quê. Nenhuma suposição foi confirmada. Então, continuam como autores desconhecidos, mas assinaram, né, os 3 iniciados, certo? E que, então, nos fizeram esse favor, nos fizeram essa caridade para nos ajudar no nosso desenvolvimento, o estudo, a explicação desse material. E, gente, esse livro, o Caibalion, é um livro, assim, relativamente, né? Fácil de ler, mas é sim fácil de ler. Ele é pequeno, ele é fino, não é o que se esperava, né? Porque se imagina assim, nossa, deve ser um livro enorme. Não, não tem nada de enorme, ele é pequeno, ele é fininho e dá tranquilo para qualquer pessoa ler, se aprofundar nele, só que não se lê o Caibalion como se lê um romance, né? Vai se refletindo sobre ele, estudando sobre ele, sobre tudo que de explicação que ele traz ali, tá certo? E esse nome que foi dado, né, o Caibalion, esse termo tem a mesma origem de Cabala, que significa recepção. O que nos leva, né, a pensar que significa o que então? A junção, a união de revelações, de princípios, de leis que regem o universo, de tudo o que é transmitido, ou seja, reunido ali, tá certo? Pois bem, então, o que é que contém neste livro? Nele se encontram as explicações sobre as 7 leis herméticas. Leis essas que regem todo o universo e a tudo que existe. Que nada, absolutamente nada, está fora da égide dessas leis. E onde esses autores buscaram, né, estes princípios herméticos ou essas leis herméticas. Eles foram buscar através dos escritos, né, na tábua de esmeralda, que já foram transmitidos para algum outro lugar, tá certo? E que é, como a gente tinha conversado, um dos legados atribuídos a Hermes Trismegisto, né? Do que sobrou, do legado que sobrou, certo? E então, vamos lá. Antes da gente entrar, trouxemos aqui algumas máximas que estão, né,
grafadas na tábua de esmeralda para que a gente tenha algum mínimo de ideia do que a gente encontra, do que a gente vai encontrar e do teor do estudo hermético. Tá certo, meus queridos? Pois bem, ele já começava assim, gente, tá? E nesse material encontrado, já começava assim. É verdade, certo e muito verdadeiro. Repare, confirmando bem a veracidade do que seria grafado ali. O interessante, e aí uma reflexão minha, e também não vou me estender nisso, até quero fazer, gente, um estudo, uma pesquisa, não vamos dizer assim, um estudo, tá? Abrangente, mas uma pesquisa dentro disso, porque alguns mestres do passado se utilizavam antes das suas falas ou de qualquer texto que foi encontrado atribuído a eles, esse comecinho, dando veracidade àquilo que estava sendo transmitido. E isso não é interessante? Pitágoras já falava assim, olha, Hermes Trismegisto, é verdade, certo, muito verdadeiro. O que você vai ler aí mais adiante, né? Agora, palavras nossas aqui. Pitágoras, ipsilíteres. E lembra quem mais? A vocês. Quem falava? Em verdade vos digo. Não é interessante isso? E então, nos faz pensar o seguinte: quando se fala de uma revelação, quando se fala de leis universais ou de qualquer conteúdo que seja universal, é aquilo que então serve para todos, está inserido para todos, porque se tudo é uma coisa só. E aí essa verdade, ela deve ser utilizada quando existe esse caráter universal, entendo eu dessa forma, quando existe esse caráter universal. E então, até lembro, né, que nas religiões, e quando eu dei meus passinhos pela Igreja Católica, e você já pode também ter escutado isso, olha, não pode jurar, né, em nome de Deus, né? Juro por Deus que isso é verdade. Não pode, como é que se diz? Atribuir uma verdade a uma coisa que não seja realmente a verdade. Até porque a verdade absoluta ninguém tem de nada, certo? E quando essa verdade ela é supostamente transmitida, ela tem um caráter, para ser dado como verdade, ela tem esse caráter universal, ou seja, serve para todos. E então se diz, é verdade, é certo, é muito verdadeiro. Ou, em verdade, vos digo. Pois bem, assim ele começa dando essa veracidade. Outra, uma máxima que também é encontrada para a gente ter uma ideia da seriedade do que isso pode causar em nossas vidas, o conhecimento desses princípios herméticos. Uma vez que, se são de caráter universal, se está se falando de leis universais, se foi atribuído uma verdade a essas leis, e então, se estamos imersos no todo, né? Se o todo é o tudo, e o tudo está no todo, né? A partir do momento que temos esse conhecimento e que nos colocamos para
o bom uso dessas leis herméticas para dentro do que elas de fato representam, dentro da verdade que elas representam, podemos fazer uma ideia da transformação que pode ocorrer, ou melhor, que ocorre em nossas vidas. E então, uma das máximas, por conta disso, uma das máximas herméticas é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isto significa o quê? Aquele que está aberto ao entendimento poderá então transformar a sua realidade a partir deste conhecimento universal. Senão serão apenas palavras, nada mais do que palavras. Tá certo? Tanto, meus queridos, que as escolas iniciáticas na antiguidade, elas eram fechadas. Para entrar, era um sacrifíciozinho danado. Você tinha que estar com esses ouvidos do entendimento abertos, ou seja, querer entender, querer praticar, querer a transformação, querer esse descobrimento de si. Entendeu? É tanto que quando vocês encontram num vasinho plástico, em qualquer outra coisa, em garrafa, em qualquer outra coisa que tenha tampa que feche, quando vocês veem assim, hermeticamente fechado, é atribuído à escola hermética, que era fechada, só entrava quem tivesse esses ouvidos do entendimento, tá bom? Outra máxima era, aí sim, peraí, antes de ir para a outra máxima, o que é que nos lembra também quando diz, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Não é interessante? E aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Os que têm olhos de ver, que vejam. O que ele estava dizendo, né? O que Jesus estava dizendo. E então a gente reflete a respeito, que são conhecimentos seculares, né? Milenares, que sim, Jesus tinha conhecimento. E a gente pode, então, encontrar aí esse teor universal. E daí atribuído à verdade, por causa desse teor universal. Então, é verdade, é certo, é verdadeiro, ou em verdade vos digo, por ser universal. Interessante, né? Essa reflexão para a gente. Então, aí vai para a outra máxima. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Sabe o que é que me lembrou também? Onde houver 2 ou mais de 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Vamos repetir. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, existe essa sua vontade de estar na verdade e não mais na ilusão, tá? Os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Inclusive, meus queridos, dizem que Jesus falava por parábolas porque nem todos os ouvidos poderiam compreender o que estava sendo dito.
só para aqueles que tinham os ouvidos de ouvir, ou seja, que já estavam abertos àquele ensinamento. E estando aberto, seria ampliado o que Hermes diz nessa máxima. Os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente, ou seja, você vai ali de alma, sem qualquer resistência, pronto para receber aquela informação de transformação, aquele conteúdo universal, essa sua disposição estará ampliada. E aí, por isso que o Mestre Jesus disse: onde houver 2 ou mais de 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, ou seja, acontecendo a ampliação desse entendimento. Assim, nós refletimos, tá certo? A respeito. É um grifo nosso. Numa outra máxima, ele diz: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para o encher com sabedoria, que é uma continuação, né, dos outros. Então, quando você está preparado para ouvir, o mestre abre a boca para falar para você. E você vai entender o que está sendo transmitido. Então, muitas vezes, nós queremos compreender algo e a gente não compreende porque não estamos com esses ouvidos de ouvir. Nós não estamos com os ouvidos de ouvir de Jesus e não estamos com os ouvidos abertos de Hermes Trismegisto. Nós não estamos com essa vontade, essa firmeza de propósito de encontrar a verdade. Não passa de uma especulação. E então o que vai se receber serão palavras, nada mais do que palavras, que acabarão soltas ao vento. Por quê? Porque não entrarão por aqueles ouvidos, por eles não estarem abertos. Lembro que algum escritor que disse algo do seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando nós estamos prontos, de alma aberta para a compreensão, buscando a compreensão de uma verdade, e embora a gente não vai encontrar a verdade absoluta em nenhum lugar aqui na matéria física, mas tudo está dentro de nós, por isso que outro mestre, né, que foi Sócrates, se utilizando da frase escrita no portal de Delfos, que disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás, né, os deuses e o universo. Então, estando tudo em nós, quando estamos prontos, quando estamos com essa abertura, o entendimento ele chega. O mestre que está em nós mesmos se manifestará e então a gente irá compreender. Tá certo, meu bem? Ou meus amores, né? Então, quis trazer essas máximas, essas mensagens, essas frases que constam, né, que antecedem os princípios herméticos, porque ao entrarmos, né, nas reflexões que nós iremos fazer dos princípios herméticos, a gente tem uma consciência mínima do que a gente vai encontrar, do que a gente vai fazer com isso, certo? De como se dará a aplicação dessas leis herméticas em nossas vidas. E não só, gente, até falando das leis herméticas, mas quantas coisas
já estudamos, quantas coisas já lemos, quantas coisas já tivemos a oportunidade de conhecermos e que a gente não teve os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e então a gente não soube utilizar em nós, tornaram-se apenas palavras, nada mais do que palavras, e a gente não transformou absolutamente nada em nossas vidas, e a única coisa que a gente sabe dizer, é porque a vida é assim mesmo, porque a vida é difícil, e a gente continua terceirizando culpas, inclusive colocando culpas também na conta de Deus. Foi feita a vontade de Deus, foi Deus que quis assim. E a gente nunca se responsabilizando pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, né? Pelos nossos atos. E então, pode entrar entre estudo, sai estudo, pode entrar encontro, sai encontro, pode entrar livro, sai livro, a gente pode ler 1000 livros, a gente pode ter uma boa referência bibliográfica, boas referências bibliográficas, mas a gente não passar de um tolo com boas referências bibliográficas, apenas isso, porque não tivemos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não tivemos essa abertura para que, a partir dessa abertura, o mestre se manifestasse e então a gente compreendesse. E compreendendo e nessa expansão a gente então lograr êxito, a gente transformar a nossa realidade. Desde já, abrindo parêntese, de que quando se fala de transformação de realidade, nós não estamos falando, gente, de sair da pobreza para a riqueza, nós não estamos falando da vida venturosa, material, tá certo? Nós estamos falando do nosso posicionamento frente às nossas experiências, às realidades que nós encontramos, porque essas experiências, elas serão outras e não mais as mesmas. Veja que até então há um ciclo vicioso de experiências, vamos repetindo, sempre passando pelas mesmas coisas. A gente não dá um salto quântico, que é o aumento, né, desse quanto energético, para que a gente, então, tendo uma compreensão maior, a gente possa mudar de fase, possa passar, como no joguinho de videogame, passar para a fase seguinte e a gente ter outras experiências que até então a gente nunca tinha experimentado, entendeu? Então, quando se fala em transformação de realidade, nós estamos falando nesse sentido de mudança de experiências e do nosso posicionamento frente a essas experiências, das nossas ações, tá? E não mais das nossas reações. Enquanto isso, a gente fica ali só andando em círculos, passando pelas mesmas coisas, as mesmas experiências, tendo os mesmos tipos de relacionamentos no geral, tá? Porque quando fala em relacionamento, parece que está só falando de relacionamento amoroso. Não, no geral. Inclusive, relacionamento familiar. Porque quando está se falando da reencarnação, nós, como Chico Xavier diz, na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós caímos certinho ali dentro da família que nós temos sintonia vibratória, né? Com aquele grupo familiar, porque é até onde vai a nossa compreensão, por ausência dessa dilatação, dessa expansão do nosso ser, por falta dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. Certo, meus amores? Então, vamos mais adiante. Vamos começar a entrar nas leis herméticas. O Kybalion, que é
livro, né, que nós comentamos, que traz todo esse estudo das leis herméticas, ele começa dizendo assim: os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Que templo? O templo do Espírito, que é o universo. Uma vez que somos uma coisa só. Aí a gente volta rapidinho ao que estávamos falando da compreensão. Que quando a gente não tem essa abertura para que os ensinamentos, a verdade, possa chegar a nós e a gente compreender, e então a gente viver, muitas coisas nós não temos um encontro com elas. Muitas portas estarão fechadas por falta do entendimento de reconhecê-las. Como reconheceremos algo que a gente não tem um conhecimento prévio, que a gente não sente previamente em nós? Que o que a gente tem são apenas palavras, nada mais do que palavras. E então, é o que a gente estava falando das experiências, que a gente não muda de fase, então a gente não passa por outras experiências. Então, para as experiências maiores, com ampliação de um conteúdo maior, não vão chegar enquanto não houver essa abertura, enquanto não houver esse entendimento. Porque a gente não vai nem saber reconhecer. Se não sabe reconhecer, muito menos o que é que a gente vai fazer com aquilo. Tem coisas que a gente pede ao universo e que a gente não recebe. Porque a gente não sabe. Não saberia o que fazer com aquilo, porque a gente não sabe o que aquilo significa, porque a gente não tem conhecimento daquilo. Outro dia, eu postei uma story, né, lá no Instagram, no meu particular, falando que o sentido de fraternidade ainda está muito longe de ser compreendido. Se a gente pega o que nós conversamos até agora, a gente vai entender isso. Que o que se entende até então de fraternidade tem limites. Algumas portas ainda estão fechadas, porque a gente não tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. E então a fraternidade se estende a grupos, ou algumas poucas extensões de grupos. Não é uma fraternidade ainda universal. Então, quando eu até fiz esse histórico, postei, foi sobre a dificuldade de pessoas com deficiência auditiva que necessitam fazer leitura labial, todos nós agora andando de máscaras. E então é necessário, é preciso, vamos todos usar as máscaras. E como é que se resolve o problema deles? E o problema de outros? E outros que surgem? E aí, por as portas da amplitude, da verdade, do que significa fraternidade, ainda estarem fechadas, resta nos dizer o quê?
e vai fazer o quê? Não tem o que ser feito. Ah, coitadinhos, né? Infelizmente, tem que ser assim. É isso que nós falamos. É a isso que nós nos limitamos. Porque é até onde vai a nossa compreensão. E não necessariamente que é falta de empatia, falta de amor, falta de respeito, é falta de compreensão. Daí, quando a gente fala que expandir a consciência, é ampliar a compreensão. Não é ampliar crenças, não é acreditar na imortalidade da alma. Um exemplo é compreender a imortalidade da alma. Compreende? Tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? Compreende ou tem uma crença? Expandiu a consciência? Podemos fazer um teste. Se aparecer um amigo querido, desencarnado à sua frente, materializado à sua frente. Então, são pontinhos que a gente vai se questionando, observando. Como que está a nossa compreensão? Veja que tudo se limita a conflitos de opiniões. Sabe por que existem os conflitos de opiniões? Porque nem um lado nem o outro, meus amores, tem compreensão. Porque estamos limitados na compreensão. E somente quando abrirmos os ouvidos, como disse Hermes, para ouvir, o mestre o ampliará. E então, a compreensão se amplificará. Também lembra Jesus, batei a porta e ela se vos abrir-se-á. Pedi e obtereis, ou seja, abre essa vontade, esse querer, abre os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E eu quero compreender. Eu quero. E então, esse discípulo está pronto. E então, o mestre aparece. E aí o Caibalion começa com isso. Aquele que os conhece, ou seja, os princípios herméticos, perfeitamente, possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. E nós precisávamos fazer essa introdução para que tudo não seja apenas palavras e nada mais do que palavras. E então vamos ao primeiro deles. A primeira lei hermética, o primeiro princípio hermético, que é o princípio do mentalismo. Qual o axioma do mentalismo? O todo é mente. O universo é mental. Assim explica Hermes. Que tudo no universo, o todo, é tudo, não é isso? Então, esse tudo é mental. Tudo o que nós vivemos, tudo o que existe, tudo o que nós chamamos de realidade é criação mental. Tudo é
mental. Agora, veja bem, quando a gente fala no todo, o todo é mente. E o todo é tudo, o todo está em tudo e tudo está no todo. Quando você pega, por exemplo, quando você pega, vamos supor assim, um punhado de areia, tá ali, aquela areia nas suas mãos. E aí a gente diz, o todo está aqui nessa areia. Essa areia está no todo. Mas se o todo é tudo, o todo está em cada ponto invisível daquela areia. Está em cada micro-organismo do universo. O todo está na substância de tudo, que é a mente. Então, aquela areia que você tem nas mãos é uma criação mental. É mente. Se é parte do todo, se o todo está ali, aquela terra que você tirou da terra é o todo. Se é o todo e o todo é mente, é a mente divina, é a mente de Deus. Isto quer dizer que nós estamos imersos na mente divina. Que esse todo, a qual nós estamos mergulhados, nós estamos nadando na mente divina e criamos o nosso universo particular, entre aspas, a partir da nossa mente. Criamos em volta de nós a nossa realidade a partir da nossa mente. Porque se o todo está em nós e o todo é mente, nós somos mente. Se tudo que existe, se a criação é a mente divina, então nós, como criaturas divinas, nós somos mente e criamos com a mente. Então, tudo é mente. Esse princípio, né, essa lei hermética, é considerada a mais importante, porque ela vai basear praticamente todas as outras. Porque uma vez que a gente sabe disso, tem conhecimento disso, que criamos a nossa realidade a partir da nossa mente, nós vamos compreender melhor, um pouco mais a fundo, todos os outros princípios. Entenderam, meus queridos? Pois bem, entendido aí que o todo é mente, que o universo é mental, vamos compreender uma coisinha. Hermes dizia que a realidade acontece em 3 planos: o mental, o físico e o espiritual. Então, quando a gente vive uma experiência aqui na matéria, ela foi criada com o mental. E ela também existe na dimensão sutil, no espiritual. Então, quando a gente cria a nossa realidade
através do mental, nós estamos criando, tá? Nessas 3 dimensões trazidas por Hermes. Porque no mental também haverá a forma mental daquela criação que adiante se manifesta no físico. E também essa forma no espiritual. Sabe o que isso lembra? E eu não posso deixar o estudo encontra sobre Hermes, mas eu não posso deixar de citar nosso mestrezinho querido, Jesus. E tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, porque tudo que a gente cria pela nossa mente, cria lá e cria aqui. Está tudo ligado. E então, é a realidade que a gente encontra do outro lado, que é a nossa criação mental. É a realidade que a gente encontra aqui, que é a nossa criação mental. A nossa própria encarnação, essa existência agora, exemplo, é uma criação mental nossa. Nós estamos vivendo, estamos num corpo físico que nós criamos. E isso não tem nada a ver com feiura, com beleza, tá certo, gente? Estamos falando não da forma especificamente, mas das suas capacidades, das suas limitações, das suas enfermidades, das suas predisposições, né, de algo que pode se manifestar ainda no futuro. Então a gente vive hoje o que nós criamos. E viveremos amanhã o que estamos criando hoje. Lembra que teve um encontro que a gente falou assim, nós podemos planejar nossa futura encarnação? Né? E podemos. A partir do momento que a gente tendo conhecimento desse poder mental, de que o mental, que o todo é mental e que nós criamos realidade através do mental, a gente então trabalhar nossos sentimentos, né? Nossos pensamentos, a nossa disposição energética para a criação de uma realidade mais venturosa. Se conhece a árvore pelos frutos. E fruto não é daquilo que a gente recebe. Frutos não são elogios, não são prêmios. Frutos não são nada que venha de fora. Frutos é tudo aquilo que a gente vive. São as nossas experiências. Se conhece a árvore pelos frutos. Então, veja bem, não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com saúde e não tem nada a ver com enfermidade, mas tem a ver com o nosso estado psíquico frente àquela experiência. Que aí então, que aí então se dá a transformação. A gente muda a visão que tudo muda à nossa volta. As nossas experiências mudam, a nossa realidade muda. Tá certo, meus queridos? E então, o princípio do mentalismo, ele basicamente diz isso: o todo é mente, o universo é mental. Nós criamos a nossa realidade através da mente. Por isso a gente vai cuidar
dos nossos pensamentos, a gente vai cuidar dos nossos sentimentos, porque nós estamos imersos na mente divina e a mente divina é a substância primordial, né? A substância primária para a criação de tudo que existe. Então, a gente, imerso nessa mente divina, é dela mesmo que nós nos utilizamos para a criação da nossa realidade, porque nós somos co-criadores com Deus. Olha a importância da gente, né, se auto-observar.